Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos falar um pouco hoje sobre concordância verbal e concordância nominal. Vou falar primeiro sobre concordância nominal. Descobri 7 regras que nos facilitam entender mais sobre o assunto. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre a classe de palavras, os nomes, e o que faz com que os substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, entre outros. Normalmente, o substantivo funciona como o núcleo de um termo de uma oração. A primeira regra. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Exemplo. As mãos trêmulas denunciavam que sentiam. As mãos trêmulas. No caso, mãos são substantivo e trêmulas é adjetivo, que no caso está concordando em gênero e número, que são feminino no plural. As mãos trêmulas denunciavam que sentiam. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda regra. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância tende a variar. Como assim? O adjetivo anteposto ao substantivo concorda com o gênero e número com o substantivo mais próximo. O exemplo: encontramos caídas as roupas e os pregadores. No caso, está concordando com o feminino no plural. Caídas é o adjetivo, as roupas é o substantivo. Encontramos caídas as roupas e os pregadores. Caso contrário, seria: encontramos caído o pregador e a roupa. No caso, está sendo masculino singular. Encontramos caído o pregador e a roupa. Também na regra 2 tem: caso o substantivo sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Nome próprio ou parentesco, o adjetivo deve sempre concordar e estar no plural. Exemplo: as adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Adoráveis é o adjetivo, Fernanda e Cláudia são os parentes, o substantivo. As adoráveis, no plural, Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Outro exemplo: encontrei diversos primos e primas na festa. Diversos primos e primas na festa. Diversos adjetivo, substantivo, primos e primas. Ainda falando sobre a segunda regra, vamos falar sobre o adjetivo proposto ao substantivo. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo a forma masculina plural se houver substantivo feminino ou masculino. No caso, exemplo: a indústria oferece localização e atendimento perfeito. Localização e atendimento perfeito. Atendimento substantivo, perfeito adjetivo. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Ou no caso seria: a indústria oferece atendimento e localização perfeita. Já mudou aí. A indústria oferece atendimento ou localização perfeita. Ou seria: a indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Pode ser no plural, no caso fica no plural masculino. Ou a indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Continua no masculino plural. Fica no plural. Se o substantivo possui o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou no plural. A beleza e a inteligência feminina. Ou a beleza e a inteligência femininas. O carro e o iate novo. O carro e o iate novos. Vamos para a regra 3. No caso, na regra 3, são expressões formadas pelo verbo ser mais o adjetivo. No caso, o adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Como assim? O exemplo: água é bom para a saúde. No caso, bom adjetivo. Água é bom para a saúde. Que água? Qualquer água. Água é bom para a saúde. Aí não tem um modificador. No caso, quando tem um modificador, o adjetivo concorda com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinativo. No caso, esta água é boa para a saúde. Esta água específica, esta água, esta aqui, é boa para a saúde. No caso, essa é um pronome demonstrativo. Água é o substantivo e boa é o adjetivo. Esta água é boa para a saúde. Vamos para a quarta regra. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes a que se refere. No caso, Juliana as viu ontem muito felizes.
As é pronome pessoal. No caso, felizes é o adjetivo. Juliana as viu muito felizes ontem. Senão ficaria Juliana viu ontem muito felizes. Viu o quê? Aí fica no certo Juliana as viu ontem muito felizes. Quinta regra. Nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, nada, algo, muito, tanto, etc., mais a preposição de, mais adjetivo. Este último geralmente é usado no masculino singular. Exemplo: os jovens tinham algo de misterioso. Os jovens tinham algo. Algo, no caso, é pronome indefinido. De, a preposição de, e misterioso adjetivo, que no caso é no masculino singular. Os jovens tinham algo de misterioso. Vamos à nossa sexta regra. No caso, a palavra só, quando equivalente a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere. No caso, Cristina saiu só. Só adjetivo. Quem saiu só? A Cristina. Ou Cristina e Débora saíram sós. No caso, quem saiu sós? A Cristina e a Débora. Vamos para a nossa sétima e última regra. No caso quando um único substantivo modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas construções. O substantivo permanece no singular e coloca-se um artigo antes do último adjetivo. No caso, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Cultura é no substantivo, o artigo e portuguesa fica no adjetivo. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Ou senão, o substantivo vai para o plural e omitir-se o artigo antes do adjetivo. Tirar o a antes do adjetivo, o artigo. No caso, fica: admiro as culturas espanhola e portuguesa. No caso, o adjetivo vai para o plural. Admiro as culturas espanholas e portuguesas. Então, gente, essas são as 7 regras bem básicas para a gente aprender mais sobre concordância nominal. Agora vamos falar um pouco sobre concordância verbal. Falando agora sobre concordância verbal. Concordância verbal é um pouco mais fácil do que a nominal. Vou falar uma regra geral da concordância verbal. O verbo da oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito para que a linguagem seja clara e a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática. Observa. Eles está muito bem. Essa frase está errada, porque no caso não é só uma pessoa, são eles, várias pessoas. Eles está muito bem, isso está incorreto. No caso certo seria: eles estão muito bem. Como eu já falei, são várias pessoas, não só uma pessoa. Eles estão muito bem. Essa seria, no caso, a correta. Porque, no caso, o sujeito eles está na terceira pessoa do plural e exige um verbo no plural. Devemos observar também quem é um sujeito da frase, bem como analisar se ele é simples ou composto, aquela regra de sujeito simples ou composto. No caso do sujeito simples, é aquele que possui um só núcleo, portanto a concordância será mais direta. No caso ela é minha melhor amiga. Ela, eu, tu, ele e ela. No caso, a terceira pessoa do singular, porque é uma pessoa só. Ela é a minha melhor amiga. Já na segunda frase, eu disse que eles foram à minha casa ontem. No caso, eu disse, tá na primeira pessoa do singular. Eu, tu, ele, eu. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Eles foram. Já tá na terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Lembre-se que período é uma frase que possui uma ou mais orações, podendo ser simples quando possui um verbo ou então composto, quando possui mais de um verbo. Vamos falar agora sobre um pouco de sujeito composto, que é aquele que possui mais de um núcleo e, portanto, o verbo estará no plural. Exemplo: Joana e Mariana saíram logo pela manhã. Na oração, o sujeito é composto de 2 núcleos, Joana e Mariana, que substituído por um pronome ficará no plural. Logo, exige um verbo que concorde em número e pessoa como na oração em análise. No caso, o verbo é saíram.
Já na segunda oração, cachorros e gatos são animais muito obedientes. No caso, o sujeito composto, cachorros e gatos, é substituído pelo pronome eles. Eles são animais muito obedientes, o qual concorda com o verbo que são em terceira pessoa e número no plural. Bom, gente, esse foi um pouquinho da aula sobre concordância verbal e nominal. Espero que vocês entenderam e espero ter ajudado vocês. Então, até a próxima.